Boa noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Por favor, tome o seu assento. A todos aqueles que nos acompanham através da web, gratidão a Deus pela sua vida. Que a mesma unção, que a mesma graça, que a mesma presença que está neste lugar possa também adentrar a esse ambiente, na sua casa, na sua família. De repente você está aí no repouso, no seu trabalho, talvez você esteja de viagem, onde quer que você esteja, que você seja abençoado. E pode ser que você também esteja assistindo uma gravação desse culto. Quero te orientar e te incentivar, permaneça até o fim, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós temos ainda alguns dias para chegarmos no fim do ano, e antes do fim, nós temos entendido que tudo o que está acontecendo é uma preparação para um recomeço. Eu não sei como é que você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas pense um pouco comigo. Eu acredito que com os temas que nós já abordamos aqui, talvez você tenha visitado aquele planejamento que você fez no início do ano, aquelas metas que você havia estabelecido. Quem sabe você já tinha abandonado isso, mas pensando um pouco sobre o que nós estamos falando aqui, eu tenho a expectativa de que você tenha voltado a esse ambiente, onde você abandonou algo que é possível realizar, e que você tenha retomado isso. A pastora Cirlei, ela tem esse hábito saudável, e ela faz o planejamento dela. A gente tem as nossas metas, né, meu bem? Nós vamos virar esse ano cumprindo mais uma, né? Está quase lá. E aí ela estabelece as metas, ela anota, a gente discute, olha, esse ano nós vamos fazer isso. Nós temos esses planos, é importante você entender. Nós temos planos individuais, mas nós temos planos coletivos. Agora, por mais que você faça os seus planos individuais, ainda que você tenha planos coletivos, se você está planejando e pensando em realizar todas essas coisas na força do seu braço, apenas da sua capacidade, pode ser que você vá se frustrar. Queridos, até na igreja, as pessoas às vezes se reúnem com o mesmo propósito, com uma boa intenção, mas quando Deus não está presente nesse plano, você se frustra, você fere pessoas, você é ferido por pessoas, você machuca, você é machucado. Porque nós precisamos entender a importância de termos Deus dentro desse planejamento, dentro desse projeto que Ele tem para nós, para que nós possamos avançar. E quando nós olhamos para essa realidade, o fato é que a nossa intenção é que você possa observar o que nós estamos falando nesse altar, para que você consiga entender e perceber que é possível. É possível realizar, é possível confiar em Deus. E nós já tivemos aqui uma abordagem em alguns temas que são muito bacanas, porque nós falamos sobre essa realidade onde a nossa visão precisa ser restaurada. Então, se você já teve a sua visão restaurada, você já começou a ter uma percepção de coisas que talvez você não estava contemplando na sua vida, dentro da sua estrutura de fé, e aí você avançou, e além disso você também recebeu a cura que você precisa, você entendeu que ela está disponível para você. Existem áreas da nossa vida que elas precisam ser tratadas e bem cuidadas, para que nós possamos ser saudáveis, para além de contemplar os planos de Deus para nós, nós também termos a sensibilidade de que nós somos seres humanos e que vamos nos ferir nas nossas emoções. Às vezes vamos ferir as pessoas, ou vamos ser feridos pelas pessoas através de palavra. Talvez vamos abandonar, sonhos, projetos. E queridos, pior do que isso é quando a resposta de Deus vem para nós, quando Ele vem na nossa direção e fala: ei, o que você quer? Ao invés de nós abrirmos o nosso coração e tomarmos posse do milagre, da cura, nós começamos a nos queixar. Nós nos esquecemos do que nós precisamos e começamos: Senhor, não tem como, por causa disso, por causa daquilo, e vai com tantas outras questões, e nós permanecemos adoecidos, porque não estamos entendendo que Deus quer nos dar a resposta, quer trazer a provisão da necessidade que está na nossa alma, na nossa estrutura física. Entenda uma coisa: Deus continua agindo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Ele vai curar as suas emoções, mas Ele também vai curar o seu físico. Queridos, quando nós passamos por situações onde a enfermidade assola o nosso corpo, quando nós passamos por algumas situações na nossa vida e a gente não consegue entender o plano de Deus, nós seguramente vamos experimentar duas coisas. Vamos sair desse ambiente curados e transformados em áreas que nós não imaginávamos que estávamos doentes, ou se não nos permitirmos entender o propósito do Senhor, nós vamos sair adoecidos do corpo físico, ou curados do corpo físico, mas adoecidos na nossa alma. E entenda, por mais que não seja aparente, você e eu, nós precisamos de cura. E em muitas áreas da nossa vida, as feridas vêm por meio dos relacionamentos. A sua visão foi restaurada, você tem a cura que você precisa. Você é responsável pela construção de relacionamentos saudáveis para você avançar. Todas essas 3 mensagens estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Se você não participou, assiste lá, vai edificar você. E hoje nós vamos para esse 4º episódio, onde nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco, e antes do fim, Ele vai nos preparar para um recomeço. E o que é importante você entender é que você pode recomeçar com Deus. E quando você recomeça e continua fazendo as coisas da mesma maneira, queridos, não tem coisa, é um ledo engano pensar que fazer a mesma coisa vai nos dar resultado diferente. Nós precisamos observar que o resultado que nós estamos tendo, baseado no que nós estamos fazendo, às vezes não é você querer um resultado diferente, é você entender o que você precisa mudar. Qual é a mudança que precisa acontecer no processo, quem sabe na sua vida, para você obter o resultado que você almeja, que você deseja, esse resultado tão esperado e que é diferente do que você tem alcançado. As pessoas, nós como seres humanos, temos o hábito de permanecer nos nossos caminhos, de permanecer nas nossas convicções, de insistir na força do nosso braço, de não querermos dar o braço a torcer, de não querermos bater, de não aceitarmos que nós estamos perdendo. E nós estamos perdendo por despreparo, nós estamos perdendo porque não estamos usando a estratégia certa, nós estamos perdendo porque entramos numa vereda, numa jornada talvez sem conhecimento. Mas Deus quer estar contigo, Ele quer permanecer, Ele quer te conduzir, Ele pode fazer isso. É através dessa realidade que nós vamos viver e receber aquilo que Deus tem para nós, que é diferente do que nós temos alcançado. Agora preste atenção, nem todos nós tem o hábito de avançar e fazer as coisas sem Deus. Escuta o que eu estou te falando. Na minha humanidade, eu estou aqui, eu sou o pastor da igreja, caminho com vocês. Se eu não desenvolver o hábito de ter uma vida de oração, de buscar em Deus uma provisão, uma resposta, eu também vou ficar dentro de um processo que pode ser simplificado. Talvez eu vou retardar o time da resposta de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos isso. Nós vamos observar um povo que tinha uma promessa, que Deus tira eles de um lugar, que Deus visita esse povo, que Deus quer estar com esse povo. Porém esse povo não consegue caminhar com Deus. O coração deles ainda se encontra nas coisas do passado. E quando nós observamos isso, nós precisamos refletir sobre a realidade da igreja nos dias de hoje, a realidade da nossa vida enquanto cristão. Basta nós olharmos para a palavra do Senhor e fazermos uma análise com o que nós estamos vivenciando. Eu quero convidar você a ler comigo um texto bíblico muito conhecido, que eu tenho muito apreço por essa palavra tão poderosa, porque ela vai falar para nós de alguns valores que são fundamentais para que nós possamos avançar com Deus na nossa vida. Entenda, nós estamos falando hoje especificamente sobre uma realidade que ela é crucial e indispensável para quem deseja viver a promessa de Deus. Deus estará contigo, mas Ele tem formas e existem evidências, existem maneiras de você perceber isso. E talvez você tenha uma aparência de quem anda com Deus, mas está longe dele. Talvez você tenha alguns trejeitos de alguém que anda com Deus, mas você corre o risco de estar longe dele. Quando olhamos para esse texto,
em Deuteronômio capítulo 31, a partir do versículo 7, nós vamos nos apropriar de algo que é muito poderoso. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele jamais, entende? Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não se desanime. Que promessa é essa que inclui nesse texto para nós pensarmos, refletirmos e nos colocarmos, quem sabe, nessa posição em que Josué estava. Nós temos um texto onde aparentemente parece estar claro que Deus está levantando Josué para ser sucessor de Moisés. Mas eu quero que você imagine uma realidade que ela não está explícita aqui. Moisés, ele é chamado por Deus para libertar o povo. Quando Moisés chega nesse ambiente de libertação do povo, Moisés vai ter as suas lutas internas, com as suas debilidades, com as suas dificuldades, e ele questiona Deus antes de ir até o povo: como eles vão saber que o Senhor falou comigo? Deus vai dizer, Deus vai dar indícios, evidências. O eu sou me enviou. Moisés, pega esse cajado, joga ele no chão. O cajado se transforma numa serpente. Pega esse cajado pelo rabo, ele se transforma num cajado novamente. É importante você entender que por mais que a sarça ardia e não se consumia, por mais que Moisés estava ouvindo a voz de Deus, por mais que ele tinha o entendimento de que o ser mais poderoso do universo estava falando com ele, ao ponto dele tirar as sandálias do pé por orientação, dele se prostrar diante daquele poder, na hora de entrar em ação, para imaginar, Moisés fala assim: me dá evidências. Como que eu vou lá? Primeiro que eu sou fugitivo, agora o Senhor me manda de volta para lá. Tem tantas circunstâncias, tem tantas coisas. Quando Moisés vai conduzir aquele povo, entenda isso. Não pense você que Moisés foi o queridinho daquele povo, porque Moisés entra num ambiente onde ele é rejeitado. E aí nós começamos a aprender uma primeira lição. Quando nós rejeitamos o enviado de Deus, nós rejeitamos quem? Quem? Isso tem que estar claro para você. Quando nós rejeitamos o enviado de Deus, nós rejeitamos o próprio Deus. Isso aconteceu com os profetas, e eu quero que você entenda que nós temos escalonado todo esse gráfico e essa história das evidências da antiga aliança, da manifestação de Deus, por meio de homens, por meio de sinais, por meio de maravilhas, e nós passamos pela profecia messiânica. Jesus vem, e quando os homens rejeitam a Cristo, que é o enviado de Deus, eles estão rejeitando quem? Deus. A primeira lição que nós precisamos entender aqui é que Deus, ele deseja estar conosco, ele deseja estar com o seu povo, da antiga aliança para essa transição, desse momento em que nós vivemos, na dispensação do Espírito Santo, pela graça e a misericórdia do nosso Deus, através de Jesus, onde o véu se rasgou. Não existe mais um impeditivo, não existe algo que possa nos distanciar de Deus, a não ser uma vida prática de pecado sem arrependimento. Mas quando nós entendemos isso,
nós vamos perceber Deus sendo representado por meio do seu Filho Jesus. E existe uma transição, porque assim como Moisés faz uma transição com Josué, mediante ao povo, Jesus vai fazer uma transição. O próprio Jesus está dizendo para os discípulos: ei, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que Moisés estava fazendo com Josué, ele ainda não estava entendendo. E por que nós percebemos isso? Porque quando nós olhamos para a realidade do que está acontecendo naquele cenário, o que acontece naquele cenário? Você observa que antes de chegarmos apropriadamente nesse texto, nesse momento, nesse marco da história, nós precisamos voltar para o momento em que Moisés envia Josué, junto com 11 príncipes, Josué, Calebe e mais 10 príncipes das nações, para observar a terra que tinha uma promessa. Josué, ele é enviado. Quando Josué e Calebe voltam e traz as evidências do que estava prestes a acontecer, se levanta agora um burburinho. Pessoas se levantam contrárias a uma promessa. Mas aqueles 2 homens, eles firmam os pés deles na promessa de Deus. Nós falamos sobre isso aqui ainda nessa série. E traz uma realidade onde, ei, presta atenção, o Senhor será conosco. Deus prometeu, Ele vai nos dar. O que eu quero que você entenda é que nesse momento em que Moisés chama Josué e começa a fazer essa transição, você vai perceber isso lá na frente. Josué está entendendo. Josué está entendendo o seguinte: então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Eu estou sendo enviado. Até aqui está tudo bem. O que Josué ainda não havia entendido é que Moisés agora, nessa transição onde Deus vai estar conosco, não tem Moisés. Às vezes nós não percebemos isso. Essa é uma transição onde Moisés já está legitimando Josué para viver um dos momentos mais complexos da vida dele. E o que ele precisa para viver isso é se apropriar das promessas que Deus havia feito e preservar esse princípio. Quando você olha para essa realidade, entenda isso: nunca foi sobre os líderes que conduziram o povo, nunca foi sobre os homens que vieram antes de nós, que estão no tempo presente. Nunca foi e nunca será sobre como o líder conduz o povo para algum lugar, mas sempre será sobre os líderes que buscam a Deus para obedecer a sua palavra e conduzir o povo. Porque nunca foi sobre os líderes que conduziam o povo, mas sobre os líderes que buscavam a Deus para seguir essas determinações e conduzir o povo. O que eu quero que você entenda, não era sobre Moisés, era sobre o relacionamento que Moisés tinha com Deus. Não era sobre o que Moisés fazia, mas era sobre o que Moisés fazia debaixo da palavra de Deus, da direção de Deus. Moisés, você vai voltar para o Egito. Moisés volta para o Egito. E por mais que Moisés precisava de evidências, ele tinha necessidade de evidências, Deus deu todas. Por mais que aquele povo contemplou todas as evidências, porque elas eram necessárias para que eles pudessem sair do viver por vista e começar a viver pela fé, mas eles sustentaram, entenda isso, eles sustentaram durante anos e anos a necessidade de viver por vista e não pela fé. Em cada momento eles questionavam, em cada momento eles se lamentavam, em cada momento Deus trazia as evidências e eles se acostumaram com isso.
se acostumaram com as bênçãos de Deus e não se apegaram ao abençoador. Não se conectaram com a proposta que Deus tinha. Quando nós olhamos para essa realidade dos nossos dias atuais, entenda, queridos, não é sobre mim. Eu também vou passar. Em algum momento eu também vou passar. Mas é sobre as orientações, é o quanto eu busco a Deus e o quanto nós estamos nos sujeitando a Ele. Você pode ter certeza, o mundo está repleto de pessoas que estão congregando e se reunindo num ambiente e que estão se apegando a outros homens, a métodos, a processos, a situações que estão completamente fora. Entenda, existem igrejas poderosas nessa terra, fazendo grandes coisas, tendo milhares de seguidores, mas o povo ainda depende de um mediador e se esquece de que eles individualmente podem estar com Deus. O Senhor estará contigo, o Senhor estará com o seu povo. Deus quer estar com você, Deus quer caminhar com você, no seu dia a dia, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento. Queridos, escutem isso. As pessoas vão até um gabinete buscar orientação, você fala: olha, a palavra do Senhor nos diz assim, assim, assim. Se você proceder dessa maneira, você vai ser abençoado, não vai dar errado. Honre a palavra, obedeça a palavra, siga a palavra de Deus. E a pessoa simplesmente diz não. A pessoa simplesmente escolhe fazer da maneira dela. Quando nós olhamos para essa realidade, imagina Josué agora, como é que está o coração daquele rapaz? Tranquilo? Por que está tranquilo? Porque mais uma vez Moisés o envia e ele fala: está tranquilo. Um homem escolhido por Deus para conduzir o povo, está me enviando, está dizendo para eu ser forte, para eu ser corajoso, para eu não ter medo, que o Senhor vai estar comigo. Eu vou, eu já fui uma vez e voltei, eu vou de novo. Só que tinha muita água para rolar. Quando você discorre os próximos capítulos de Deuteronômio, você vai perceber, sabe o quê? Que Moisés não vai para a terra prometida, que Moisés permanece. E você começa o livro de Josué no capítulo 1, demonstrando um período de muita dor, de muito sofrimento, de luto. Porque Moisés, a palavra fala, Deus se apresenta para Josué dizendo assim: Josué, meu servo Moisés é morto, e tu vai conduzir esse povo. E Deus não quebra princípio. Como eu fui com ele, eu serei com você. O que nós precisamos entender dentro dessa realidade, onde Deus estará conosco, queridos, prestem atenção. Você chegou até aqui, você está aqui nessa noite. Você pode ter vindo, você pode ter vivido esse dia inteiro à sua maneira. Nós já nos acostumamos a viver o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, da nossa maneira. Nós já nos acostumamos. Sabe qual é o grande problema que a gente observa na sociedade? No meio do povo cristão, as pessoas lutam com as próprias mãos, usam o seu próprio esforço, e quando as coisas começam a dar errado, como se elas fossem o general, elas chamam agora um soldadinho, com o codinome de Deus, e falam: Deus, vai na frente agora e batalha para mim. Mas elas são o general, estão no controle, e quando o ataque vem, elas pegam agora e posicionam Deus num outro momento: Deus, me defende. Mas são elas sendo o comandante, elas sendo o general, elas tendo o controle e colocando Deus como se você movimentasse uma peça de xadrez, como se você fizesse a próxima jogada. Mas elas dizem estar com Deus. Estamos percebendo que a frieza espiritual, a falta de visão de um reino, a falta do conhecimento da palavra tem adoecido a igreja moderna, tem distanciado as pessoas. Queridos, pensem, só faça a sua reflexão. Quando foi a última vez
que você acordou e antes de qualquer coisa, você dobrou o seu joelho em reverência e você falou com Deus. Em gratidão você passou um período ali. Até quando isso não vai se tornar um hábito na sua vida? Porque como Deus está conosco, nós observamos uma realidade de muitas orações flechas, de muitas intercessões instantâneas e pouco relacionamento com Deus. Pessoas falando em nome dEle, clamando por Ele, mas que não se relacionam com Ele. E dizemos que queremos passar a eternidade com um ser com o qual não temos nenhum tipo de relacionamento. Escuta o que eu vou te dizer. Não é aqui, são em vários lugares do mundo. Quando a igreja tira um tempo de oração, a igreja tem reservado um período de oração, nem 2% da igreja ora. Nem 2%. Entenda isso. Mas quando as pessoas estão enfermas, desempregadas, necessitadas, desesperadas, aí elas buscam a Deus. Que relacionamento é esse? O que nós vamos observar aqui é que Josué, ele tem uma promessa que ele precisa cumprir, mas não estava claro para ele que o negócio já seria com ele. E Moisés foi preparando ele. O que eu quero que você entenda, observa dentro da sua casa, porque nós vamos observar que sempre Deus vai usar os meios sem quebrar princípios. Na sua casa, homem, você precisa ser a coluna de oração, o ponto de conexão entre Deus e a sua família. Você precisa ser o intercessor. Você precisa conduzir a sua família até a presença de Deus. Você precisa atrair, chamar, clamar, orar pelos seus filhos, pela sua esposa. Você precisa se posicionar dessa forma. Ah, pastor, eu ainda não tenho filhos, eu sou casado, eu sou o filho. Ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Pastor, eu sou uma mulher que meu marido ainda não se converteu, meu marido ainda não conhece a Jesus, meu marido não quer saber. Seja uma intercessora, mas não quebra princípios. Sempre traga para a mesa, para o seu relacionamento, para a sua família, a importância. Diga para o seu marido: meu amor, nós precisamos de Deus na nossa vida. Eu sei que você gosta da sua farrinha, da sua cervejinha, da sua festa, de você isso, aquilo, outro, mas a gente precisa de Deus. Você precisa reservar um tempo para você ouvir Deus, para a gente ir para a igreja, para a gente levar os nossos filhos, para a gente estar ali. Separa um dia na semana e vai começar assim, queridos. Entenda, olha só, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir de quê? Da palavra de Deus. Aí quando você começa a buscar esse relacionamento com Deus, e você começa a falar com Deus: Senhor, me usa como um canal, salva meu marido, salva os meus filhos. Aí você vai olhar, as pessoas não têm relacionamento com Deus ao ponto de serem transformadas, e querem que Deus transforme a vida delas. É impossível alguém se relacionar com Deus e não ser mudado. É impossível. Quem se relaciona com Deus é transformado. Porque a primeira coisa que você e eu nós precisamos entender, que sem santidade, sem santificação, sem uma entrega, sem uma nova conduta moral, ética e espiritual, você nunca verá Deus. Não adianta você pensar que dá para ficar vivendo numa vida de pecado, de engano, de mentira, e que você vai ver a Deus, que você vai ver outras coisas, você vai ver as evidências, você vai ver os sinais, você vai receber as migalhinhas, queridos. Nós estamos assim de gente comendo as migalhas, aqui ó, as migalhas estão caindo da mesa, as pessoas estão se contentando com isso. Ei, você é filho, você é filha, se relaciona com o Pai, senta na mesa com Ele, desfruta da presença dEle. A gente precisa entender isso. E Josué está agora nessa situação. Ele tinha visto aquela terra formidável, ele tinha visto
sabe, aqueles frutos, ele tinha visto tudo aquilo, e agora ele estava prestes a entrar naquela terra, só que ele não sabia que ele seria o responsável para conduzir o povo, e que tal como Moisés enfrentou os seus desafios de rejeição, de descrédito, rebelião contra ele, Josué também estava prestes a enfrentar. Nós vamos perceber que Deus é tão zeloso, que a primeira coisa que Deus faz com Josué, antes de atravessar, Josué chama o povo para santificar. E Josué já começa o seguinte: nós não vamos cortar a volta, nós vamos passar pelo rio. O rio vai se abrir. Isso era Deus tendo cuidado com ele, dizendo assim: olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, não se preocupa, você não vai dar volta em rio não, você vai passar aí. O povo vai ver as minhas mãos, o povo vai ver o meu favor, o povo vai ver que eu estou com você, tal como Moisés disse. Eu vou na sua frente, eu vou guerrear essa batalha. E assim aconteceu. O que nós precisamos entender dentro dessa realidade aqui é que Deus, Ele sempre vai trabalhar por meio de princípios, e você precisa estar numa posição onde você precisa se posicionar como Josué. A sucessão ou a responsabilidade fazem parte do processo da escolha de Deus para o mover na terra. Se você não honra, entenda isso: quando você rejeita quem é enviado por Deus, você rejeitou Deus. Quando você não honra, vou trazer para coisas simples. Na sua casa você não honra pai e mãe, você quebrou um princípio. Queridos, nenhuma família foi plano de Deus ser desorganizada, desestruturada, sabe, e programada para viver em miséria. Nenhuma. A sua família é uma bênção. O projeto que Deus tem para a sua vida é para um resgate. Não importa qual é a sua circunstância. Entenda, se até você foi miséria, desgraça, fome, tristeza, angústia, aflição, se até você foi isso, com Deus, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Vai ser bênção, prosperidade, triunfo, conquista, vai ser honra. Mas você precisa caminhar com Deus, você precisa confiar na palavra de Deus. Todo o passado, esquece, porque tudo vai se fazer novo. Mas você observa os ciclos. Você vai observar, queridos, olha como, é só você olhar. Uma mãe que engravidou fora do casamento nova, se não quebrar essa maldição, a filha vai engravidar fora do casamento nova. A neta vai engravidar fora do casamento nova. A bisneta vai engravidar fora do casamento nova. Ou o filho vai engravidar a filha de alguém fora do casamento novo. Ei, olha, vai lá para a estrutura da sua família, dos seus relacionamentos, e começa a observar isso. É muito comum como que esse ciclo sem Deus, ele se repete. Os pais divorciarem, em algum momento os filhos vão divorciar, o neto vão divorciar e vai embora por aí afora. Houve um adultério, tem uma maldição de adultério, ela vai acontecendo. Mas isso só é possível em uma família onde Deus não está reinando, operando como o Senhor. Porque quando Deus entra numa família, quando Deus entra numa história, quando Deus está contigo, não importa a tempestade, não importa a tragédia, não importa o problema, Ele muda essa história. Ele muda essa história. E aí nós precisamos entender essas questões, porque Josué está prestes a viver o seu maior desafio. Nós vamos olhar para a palavra e entender que aquele momento não foi fácil para ele. Não foi fácil. Queridos, como nós temos dificuldade de entender isso, não podemos quebrar princípios. Quer seja na sua casa, você participa de uma célula, honra seu líder de célula, porque ele vai ser a porta e o canal de bênção de Deus para que você cresça. Se você é casada, honra o seu marido, honra a sua esposa. Se você tem filhos, honre seus filhos, respeite seus filhos, porque isso são princípios. Você está na igreja, você faz parte do ministério, honra essa liderança, não se rebele contra ela, obedeça a essa liderança. Você tem um pastor, honre o seu pastor, respeite o seu pastor, ouça o seu pastor.
nós vamos entendendo que são tantas questões. Agora nós queremos pular uma etapa. Não, para quê? Os que quiseram pular etapa pereceram no meio do deserto. Mais de 40 anos para fazer uma caminhada que não era necessária, mas eles ficaram ali. O que nós precisamos entender quando olhamos para essa realidade bíblica? Quando Deus estará com você, quando Ele vai à sua frente, esse texto está dizendo que não há razão para eu e você termos medo ou nos desanimarmos, porque Deus, Ele não vai nos abandonar independente da circunstância. Então não tenha medo, não desanime. Ele não vai nos abandonar independente das circunstâncias. Ele tem tudo sob controle. E se Ele disse que você vai chegar naquele lugar, você vai chegar. Agora, qual é o cuidado que nós temos que ter? É muito comum as pessoas pegarem um texto como esse: o Senhor estará contigo, Ele não vai te abandonar, e aplicar nas suas vidas onde não tem nada de Deus. O que nós mais vemos nos dias de hoje são as pessoas usando a palavra de Deus. Ei, preste atenção. Como é que a gente usa a palavra de Deus, pastor, em nosso benefício ou para fazer coisas erradas, quando Ele na verdade não disse aquilo a nós e nem foi por meio de nós? Entenda uma coisa: eu chego aqui e eu vou dar uma palavra para um desses jovens aqui. Eu vou dizer para um desses jovens uma palavra verdadeira. Meu filho, confie no Senhor, porque Deus está contigo e Ele vai fazer você prosperar, você vai ser uma bênção. Amém? Toma posse disso. Aí ele fala: uau, que top. Aí agora eu vou, para você não esquecer, deixa eu escrever isso. Aí eu escrevo e entrego para ele. Aí todos vocês viram isso. Aí aconteceu na vida dele. Aí agora o que as pessoas fazem? O Senhor falou isso, então eu vou usar isso para mim. Sem contexto. As pessoas estão pegando a palavra de Deus, não estão observando. Entenda uma coisa: o que realmente você acha que é ter um relacionamento com Deus? O que realmente significa vir para a igreja num dia como esse? Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Ele fez uma promessa que vai buscar a sua igreja, e quiçá seja hoje. Entende? Nós estamos aqui porque nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez na nossa vida, e nós queremos adorá-lo. E enquanto nós o adoramos, nós também convidamos pessoas para serem alcançadas por essa graça. Nós somos transformados por meio dessa palavra e queremos experimentar isso na vida das pessoas que nós amamos. Agora, queridos, pensem numa coisa: onde estão as pessoas que dizem que estão andando com Deus, quando na verdade elas não conseguem perceber? Você acha que realmente é para mim que você tem que mandar uma mensagem e falar assim: pastor, eu não vou na igreja hoje não porque eu estou cansado. Pastor, eu não vou na igreja hoje não por causa disso ou daquilo outro. Alguns comunicam isso, isso é honra. Você está honrando a autoridade que está colocada sobre a sua vida. Agora você pode ter certeza, numa igreja com 500 membros, numa falta de mais de 200 pessoas, 250 pessoas, 3 no máximo comunicam a ausência. E aí pensa, esse é o nível de relacionamento que você tem com o representante de Deus sobre a sua vida. Eu faço ideia se você comunicou a Ele. Porque quando você dobra o seu joelho de manhã e fala assim: Senhor, hoje é quinta-feira, estou saindo de casa agora para o meu trabalho, eu creio que o Senhor estará comigo, vai dar tudo certo, e eu vou romper. Se é atender um cliente, eu vou atender meus clientes. Se é entregar meus projetos, eu vou entregar meus projetos. Se é fazer um tipo de trabalho, eu vou fazer porque o Senhor vai estar comigo. Eu vou ser canal de bênção para abençoar as pessoas. As portas vão ser abertas, o Senhor vai me usar como instrumento, e vai dar certo. E Deus, me abençoe, porque no final do dia eu quero estar na igreja junto com os meus irmãos, adorando ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Entende? Me permita voltar para casa, Senhor. Me permita estar em comunhão. A pergunta que eu fiz no início para você entender: Deus estará contigo. Por que Moisés está dando essa palavra para Josué? Por causa da posição daquele homem. Porque aquele homem era zeloso com a palavra. Tanto é que quando Deus se manifesta a Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim: Josué, não afaste
Não distancie da sua boca essas palavras. A lei está clara para você, siga essas orientações. Josué, deixa eu te dar uma orientação, meu filho, medita nessa palavra de manhã e de noite. Tenha o cuidado de fazer o que nela está escrito, porque isso vai fazer você prosperar nos teus caminhos. Eu estou te dando uma ordem. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Imagina, não te mandei eu. Ele está dizendo, Moisés falou com você lá atrás, filho. O Senhor será contigo, não temas nem desanima. Ele falou assim, ei, não te mandei eu. Mandou por meio de quem? Por meio de Moisés. Ser forte e corajoso, Deus estará contigo. Veio o problema de doença, de enfermidade, Deus está com você. Veio a dificuldade no relacionamento com o irmão, com a pessoa que você ama. Veio a enfermidade na vida de alguém que você ama. Ei, Deus está com você, você é canal de bênção. Veio o problema no casamento, veio o problema em finanças. Não importa, Deus estará contigo. Coloque em prática essa palavra, viva essa verdade. Propague isso por onde você for. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Nós podemos entender isso por meio da palavra. Em Gênesis no capítulo 15, no versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. E o Senhor falou assim para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a sua recompensa será muito grande. 3 capítulos antes, Deus fala assim com Abraão: sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão faz conforme Deus orientou, ele vai. 3 capítulos depois, Deus está falando assim: Abraão, não temas, meu filho, eu sou o seu escudo, a sua fortaleza. É logo ali na frente. Porque quando Deus fala que está contigo, quando Deus fala que está comigo, quando Deus fala que está conosco, Ele está, queridos. Ele está. Êxodo 14, 13. E Moisés disse ao povo: não temam, permaneçam firmes, e vocês verão a salvação do Senhor, porque Ele vai operar hoje no meio de vocês, para que os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais o verão. Estava ali a perseguição, iminente morte, angústia, aflição, desespero, um povo reclamando, murmurando, querendo voltar a ser escravo. Deus fala: não tema, eu estou aqui firme, eu continuo sendo o mesmo. O salmista Davi: é muito bom declarar que o Senhor é o seu pastor e que você não vai ter falta de nada. Eu gosto muito de ouvir a pastora falando sobre isso, porque ela fala: é de nada mesmo, irmãos. Não vai nos faltar nada, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Ele vai nos aperfeiçoar. Mas quando nós olhamos para essa realidade, e se essa verdade fosse para você hoje? Versículo 4 do capítulo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Será mesmo? Será mesmo? Porque quando nós nos aproximamos dessa realidade, o que nós mais fazemos é: Senhor, não me deixa morrer. Senhor, não me deixa morrer. Senhor, não me deixa morrer. Senhor, eu não quero morrer. E nós não devemos desejar a morte mesmo, porque se Ele nos deu uma vida e tem um propósito sobre ela, nós precisamos cumprir o nosso propósito. E aí entenda, hoje você está de fato vivendo para cumprir o propósito de Deus? Existem evidências de que a sua vida está glorificando ao Senhor? Você está glorificando a Deus com as suas palavras, com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu corpo, com os seus relacionamentos, com o que você tem?
Você está glorificando a Deus nos momentos em que você está exposto a uma adversidade, a uma provação, onde o nome dele deveria ser glorificado, ou você está assumindo o controle da sua vida novamente? Queridos, esse texto que nós observamos em Deuteronômio, ele tem alguns pontos que você e eu nós não podemos nos esquecer jamais. Quando olhamos para o capítulo 31, no versículo 3 até o 5, a primeira coisa que nós entendemos é que antes de Deus simplesmente dizer assim, eu estarei com vocês, nós precisamos entender que Ele nos defende. O que adianta ter com você alguém que não pode te defender, que não pode te proteger, que não pode te guardar e que não pode te livrar? Adianta alguma coisa? Deus dizer assim, olha Josué, eu estarei contigo. Josué fala, o que adianta? Nós tivemos uma luta lá atrás, o Senhor não fez nada. Aconteceu um problema não sei aonde, o Senhor me deixou sozinho, agora o Senhor vai estar comigo? Quando Deus fala para Josué assim, por meio de Moisés, eu estarei contigo, não temas, vai firme. O que nós observamos no versículo 3 do capítulo 31? Pois o próprio Senhor, seu Deus, irá diante de vocês, Ele destruirá essas nações diante de vocês, e você a desapropriará. O que é deles, o que está nessa nação, vai ser seu, você vai tomar posse. E olha só, e Josué passará à sua frente como o Senhor disse, e o Senhor fará com eles o que fez com Sion e Og, reis dos amorreus, e com a sua terra, quando os destruiu. O Senhor entregará a ti, e tu lhes fará conforme todo o mandamento que te ordenei. Deus vai para a batalha com o seu povo, Ele te protege. O que adianta eu dizer, Marlinho, o Senhor estará contigo, se isso não fizer diferença para a sua vida, meu filho? Igreja, Deus estará conosco, se isso não fizer diferença. Queridos, Deus está conosco e não está fazendo diferença na vida de algumas pessoas, porque elas não o conhecem, elas não sabem o quanto Ele é poderoso, elas não têm noção do que Ele quer fazer. Deus quer te conduzir, Deus quer te levar, Ele está te atraindo, Ele está te resgatando, porque Ele tem promessa na sua vida, e Ele vai cumprir, Ele é fiel. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, nenhuma praga vai chegar na sua tenda. Deus é o seu escudo e broquel, Ele é fortaleza para aqueles que nele confiam, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso refúgio seguro. Quando Moisés fala isso para Josué, o Senhor estará contigo, Josué logo se lembrou, opa, Ele vai me defender, Ele vai me defender, isso é maravilhoso. E Deus faz questão de nos lembrar. Olha o versículo 6 até o versículo 8. Seja forte e corajoso, não tenha medo deles, e nem tenha, seja forte e corajoso, não tenha medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele não te deixará e nem te abandonará. Então Moisés convocou Josué e disse a todo Israel: sê forte e corajoso, porque irás com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus pais que lhe daria, e os herdarás. Disse: e o Senhor é o Senhor quem vai diante de você, Ele estará com você e não te deixará nem te abandonará. Não tenha medo e nem fique desanimado. Ele está simplesmente lembrando, olha, o que Deus prometeu, Ele cumpriu até aqui e Ele vai continuar. Então você precisa, nós precisamos entender isso. Eu me lembro, queridos, de o dia mal chegar para mim. Eu me lembro de estar deitado ainda antes da enfermaria, esperando a aprovação dos homens no plano de saúde para que eu pudesse passar por um procedimento, e eu estava quase morrendo. Eu me lembro de fechar os meus olhos e falar com Deus: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor vai entrar com a provisão, o Senhor não vai me deixar perecer. Ainda existem muitas coisas para o Senhor fazer na minha vida, e eu sei que isso não é para a morte, mas é para glorificar o Teu nome. Eu entrei num hospital e eu saí glorificando o nome do Senhor, porque a minha situação, ela era terrível. Os médicos não acreditavam que eu fosse andar tão cedo, pois eu saí do hospital andando e dizendo para o médico: Deus faz tudo o que Ele promete, porque Deus é poderoso. E ainda que eu tivesse ficado, queridos, na cadeira de rodas,
Nós temos um exemplo de um homem de Deus, que foi alvejado por uma bala, e que está aqui, servindo. O Senhor nunca te abandonou, Jean. O Senhor nunca te abandonou. Ele está contigo e sempre estará contigo. E Ele é fiel. A promessa que Ele nos fez, ainda que esse corpo pereça, você vai receber um corpo glorificado, e você vai viver na eternidade com Deus, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, porque essa é a promessa dEle. É a promessa dEle. É a promessa dEle. O Senhor está com Ele. Aí você que pode correr como um valente, você que tem, mobilidade para fazer as coisas, é você que não tem estado com Deus. São pessoas que têm se distanciado de Deus. Precisamos ter pernas para corrermos como a corça, anseiando por água, suspirando pela presença de Deus. Mas ao contrário disso, muitos de nós folgamos ou corremos na direção contrária. Mas o Senhor nos lembra a sua promessa. Ele nos protege, Ele cuida de nós. Quando nós chegamos na realidade do Novo Testamento, para parafrasear com essa realidade, nós vemos Mateus 28:20, o Senhor Jesus dizendo assim: ensina as pessoas a guardar tudo isso que eu os ordenei. Esses ensinamentos que eu estou dando a vocês, ensinem as pessoas. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Antes do fim, muitas dessas palavras estão se cumprindo. Quando olhamos para o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5 até o versículo 6, a Bíblia diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Você sabia que algumas pessoas, porque se são avarentas e são amantes do dinheiro, elas poderiam dar a pausa no trabalho, elas poderiam trabalhar e falar: agora eu paro, porque agora eu vou adorar a Deus. Mas a ambição faz: não, eu não posso parar, porque se eu ficar mais 2, 3, 4 horas trabalhando aqui, eu vou ganhar mais dinheiro. As pessoas perdem famílias por causa do dinheiro, perdem saúde por causa do dinheiro. As pessoas estão perdendo, a formação, o desenvolvimento, a criação dos seus filhos por causa do dinheiro. Vão ver a sua geração perecer porque lhe faltou paternidade, porque lhe faltou a construção de valores, onde o Senhor nosso Deus deve estar acima de todas as coisas. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E tu inculcarás isso aos seus filhos, assentado na sua casa, andando pelo caminho. E o que nós temos percebido, o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui é: as pessoas, por causa do amor ao dinheiro, pelo status, pelas coisas que têm, que querem, que desejam, elas vão me abandonar. Mas vocês não precisam fazer assim, porque eu sei o que vocês necessitam, e eu nunca vou abandonar vocês, eu nunca vou deixar vocês. Versículo 6, podemos pois dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não vou ter medo. O que pode me fazer os homens? Qual tem sido o seu temor? Qual tem sido a sua angústia, a sua aflição? Ele vai dizer assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que eles tiveram, imitem-lhe na fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está dizendo: Jesus veio e ensinou pessoas que estão ensinando vocês, e assim como Jesus procedeu, essas pessoas estão procedendo, procedam vós também. Você vai perceber que Deus, Ele quer estar conosco, e Ele nos mostra um caminho. Assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué, para Josué ensinar o povo. Assim como Ele foi com Jesus, Jesus foi com os discípulos, que fez novos discípulos, que está ensinando você, e você deve ser. Mas as pessoas estão buscando uma realidade onde Deus está com elas com um sentimento de egoísmo, de apropriação de um poder, tentando sufocar, sucumbir, deter algo que não é possível de deter. O poder de Deus, a fagulha, a faísca do que está sobre nós, não pode ser contido por homem algum. Ele é muito poderoso, e basta uma palavra dele,
e tudo se faz novo. Basta, sabe, um decreto dele e tudo muda, tudo transforma. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele, de fato, deseja estar conosco e Ele não poupou limites para isso. Vou te mostrar o quanto Ele deseja estar com você e qual é o caminho mais próximo para você chegar nesse ambiente. Romanos 8, 31 e 32. O apóstolo Paulo faz algumas indagações e nós devemos pensar sobre elas. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o seu Filho. E o apóstolo Paulo fala assim: o que diremos a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Este é o último tópico e não é o menos importante, porque essa é uma notícia que você precisa guardar no seu coração. Deus deseja tanto estar com você, que Ele não poupou esforço e entregou o seu Filho, para que eu e você pudéssemos ser resgatados e nos tornarmos filhos dele, para caminharmos com ele. Chega de comer migalhas, sente-se na mesa. Quando você sair daqui, queridos, escutam isso com muito amor. Antes do fim, se reconecte com seu Criador. Valorize Deus acima de todas as coisas. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Se você acordar amanhã, quando você acordar, ore, fale com Deus, reconheça Ele em todas as suas, sabe, em tudo que você tem para fazer. Ore pelos seus filhos, antes de dormir. Vai lá, bota a mão na cabeça dos seus filhos. Se eles estiverem dormindo, coloca a mão e abençoa os teus filhos. Essa é uma lembrança maravilhosa que seus filhos vão guardar. O meu pai sempre passava no meu quarto, botava a mão na minha cabeça, me abençoava e me dava um beijo. Faça isso. Em alguns momentos, às vezes eu estou dormindo, a minha esposa está ali deitada do meu lado, eu coloco a minha mão sobre ela bem suave, para poder não acordá-la, e ali eu oro por ela, oro pela minha esposa, e depois eu volto. Porque do que adianta eu acordar de madrugada, ser despertado por Deus, começar a interceder pela igreja, começar a orar pelas pessoas, e não ter a sensibilidade de ver que tem do meu lado a minha ajudadora, a minha esposa, alguém que eu tive o privilégio de escolher. Olha que maravilha, eu escolhi a minha esposa, e ela aceitou, e não, loucura, mas ela aceitou, e nós estamos vivendo juntos. Porque ela também poderia não ter aceitado, poderia ter sido outra pessoa, poderia ter sido um outro homem sendo tão bem-aventurado, porque eu sou bem-aventurado, eu sou mais do que feliz, a minha esposa é uma bênção. E como que eu vou me esquecer de cuidar dela, de abençoá-la, de interceder por ela, pelos meus filhos? Tenha essa comunhão com Deus, ore, leia a Bíblia, queridos, é por meio da palavra. Vá aos cultos, participe de uma célula, ajude a sua esposa, ajude o seu marido, os seus filhos, leva eles para a presença de Deus, porque entenda, tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, o que vai restar? Pessoas vão morar na sua casa. Se o seu carro não for para o ferro velho, alguém vai usar o seu carro. A sua vaga na empresa vai ser substituída. Sabe, o dinheiro que você juntou, conquistou, que está aí, vai ser gasto por outro. E nós? Então, se aproprie disso. Antes do fim, o Senhor estará contigo. E essa é a melhor coisa que você pode desejar. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé.